Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos para continuarmos a nossa leitura, a nossa jornada bíblica, lá no capítulo 16 do livro de Êxodo. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. Os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor que vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porque quanto o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele, nós contudo o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: o Senhor vos dará esta tarde carne para comer e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Portanto, nós o que somos? Quem somos nós? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa do Senhor. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz a eles, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. No final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas aves que cobriam o acampamento. No dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caiu, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. E explicou Moisés: isso é pão que o Senhor vos deu para vosso alimento. E eis que o Senhor ordenou: cada chefe de família colha dele quanto bastante para comer, um homer, um jarro para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhe foi orientado, recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com homer, em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito mais, não teve demais. Quem tinha pego muito, não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bicho e começou a cheirar muito mal. Por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento, manhã após manhã. Cada um pegava quanto podia comer, e quanto o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homens, jarro por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, o que lhe esclareceu. Eis que ordenou o Senhor: amanhã é o dia do repouso sagrado, o sábado consagrado ao Senhor.
os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. O que desejar comer em água, cozinhe. Mas tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã do sábado. Assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenou. Não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou Moisés: comam hoje, porque esse é o dia de sábado, sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas no sétimo dia, o sábado, não encontrareis no chão. Mesmo assim, no sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém de fato não acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer os mandamentos das minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o sábado, e o que por isso vos dará o sexto dia, e que por isso vos dará no sexto dia, até o sexto dia, o pão por 2 dias. Para cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair da sua habitação no sétimo dia. Então o povo descansou no sétimo dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel, disse Moisés. Foi isso que o Senhor ordenou: enchei desse alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para as vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade de 2 litros, enche de maná e coloca diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegar a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Um homer de jarro equivalia à 10ª parte de um efá, de uma arroba. A Bíblia traz todas as lições que o ser humano precisa para viver bem enquanto caminha nesse mundo. Todas as lições. Durante a sua jornada de volta para casa, nós estamos numa jornada de volta para casa. Quem sabe bem de onde veio e sabe para onde está indo, sabe que está caminhando nesse mundo numa jornada de volta para casa. A Bíblia está cheia de lições, só que só aprende quem quer aprender, né? Quem quer aprender, vai aprender e vai andar em paz nesse caminho de volta para casa, né? Mas quem não quer aprender, queridos, e esse povo aqui no deserto, a gente percebe que eles não conseguiam desfrutar da presença de Deus e andar em paz. Sempre tinham que reclamar e sempre tinham que fazer diferente. Assim como nós, né? Se nós queremos ter uma vida de paz, uma caminhada de paz em direção nessa nossa jornada, em direção à nossa volta para casa, nós precisamos aprender as lições. Deus instituiu o sábado como dia santo, com ordens claras para que todo mundo descansasse nesse dia. Os 400 anos de escravidão egípcia foram de trevas espirituais. O povo estava tão acostumado a ser escravo que não sabia descansar. Isso é muito parecido conosco, né? O povo estava tão acostumado a ser escravo que não sabia descansar. Não aprendia de forma nenhuma a descansar. Coisa tão triste essa, né? É o mesmo espírito, né? Hoje, tentando fazer com que as pessoas continuem escravas e precisem trabalhar.
e não consigam descansar e precisem garantir o amanhã, que nem existe, porque não confiam que Deus realmente vai mandar o maná todos os dias, suficiente para todos os dias. Ah, queridos, 400 anos de escravidão, trevas espirituais. É incrível porque o povo se acostuma a ser escravo, né? Mas não se acostuma a descansar no Senhor. Não conseguia descansar, não conseguia confiar como deveria no Senhor. Depois de tudo que Ele havia feito, depois de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, ainda nós não conseguimos descansar no Senhor. Que coisa tão triste, né? Ali foram 40 anos peregrinando no deserto, com ensinamentos que deveriam amadurecer a vida espiritual daquele povo e que devem amadurecer a nossa vida espiritual, queridos. O Deus Criador queria ensinar a sua criação que quem escolhesse viver ao lado dele seria sustentado, protegido, guiado o tempo todo. E, portanto, nós devemos descansar completamente, só obedecendo seus princípios. Só. É só o que nós precisamos, era só o que aquele povo precisava e é só o que nós precisamos para descansar no Senhor, é obedecer, andar nos princípios de Deus. Quem conhece a Deus não desconfia, nem reclama, porque sabe que Ele faz tudo estrategicamente planejado. Quem conhece de verdade, ele sabe disso. Que Deus é estratégico, que Deus faz tudo muito bem planejado. Não vai faltar, queridos. Ele é Pai, Ele não deixa. No deserto, Deus aplica seus métodos para ensinar os seus filhos a depender dele. O maná foi um dia. O maná foi dia após dia, foi um ato diário da graça de Deus. Todos os dias Deus derramando graça, derramando maná. E o dia de descanso, que foi instituído para que a ambição e a ganância não tomassem conta dos homens. Esse era o projeto de Deus, queridos. Deus quer nos sustentar, quer sustentar os seus filhos e Ele toma muito cuidado e estrategicamente Ele instituiu o sábado, o dia de descanso, para que o homem não fosse tomado pela ganância, né, e pela ambição, porque nós somos assim. A nossa natureza pecaminosa faz com que a nossa ambição e a nossa ganância não nos permita descansar. E nós ficamos querendo mais e mais e mais, achando que nada chega. E realmente nada chega. Porque Deus não está sendo a nossa prioridade. E a gente volta lá, né? Se Deus não estiver sendo a nossa prioridade, então a vida não tem sentido. E a ganância e a ambição tentam dar um sentido para a nossa vida, destruindo a nós e a todos que se aproximam, a nós e as nossas gerações futuras. Ah, queridos, foram 40 anos peregrinando no deserto com ensinamentos que deviam amadurecer a vida espiritual daquele povo e que tem que amadurecer a nossa vida espiritual. O Deus Criador ensinando a sua criação, que quem escolhe viver do lado dele vai ser sustentado, vai ser protegido, vai ser guiado o tempo todo. Nós podemos e devemos descansar completamente nele. Se nós obedecemos, se nós vivemos dentro dos princípios de Deus, queridos, nós podemos e devemos descansar. Se nós obedecemos os princípios de Deus, um dos princípios é esse, queridos.
Nós devemos, é uma ordem para nós descansar nele. Quem conhece a Deus de verdade não desconfia, não reclama, porque sabe que ele está fazendo tudo perfeito. Quando Deus levou aquele povo para o deserto, e quando ele nos leva para o deserto, ele aplica todos os seus métodos para ensinar os seus filhos a depender dele. É isso que ele faz quando ele nos leva para o deserto. Deserto é lugar de Deus demonstrar o seu amor, os seus cuidados. É um lugar onde ele nos leva para a gente aprender a depender dele. É claro que quem já depende dele, quem não precisa desse ensinamento, o ensinamento é para cada um que precisa, né? Se tu sabe descansar nele, não precisa ir para o deserto, a tua vida vai ser um desfrute total da presença do papai em todos os dias. Mas quem não sabe, precisa andar no deserto. Pensem, o maná, um ato diário da graça de Deus. Todos os dias Deus mandando alimento. Não é isso que ele faz para nós, queridos. O dia de descanso decretado por Deus é um dia em que Deus quer que as pessoas, que os seus filhos passem o dia todo desfrutando, sabe, da família, da natureza, que passem juntos, desfrutando da companhia um do outro, agradecendo a Deus pelas bênçãos, olhando para a natureza, olhando, se alimentando e desfrutando das bênçãos, agradecendo pelas bênçãos, enxergando a providência de Deus em cada coisa. Um dia inteirinho mostrando para os filhos, para os netos, para os amigos, enfim, né? Mostrando a graça de Deus, mostrando as maravilhas que Deus já fez, contando os testemunhos um para o outro, enriquecendo a fé de cada um. Aqui nos primeiros versículos, do primeiro até o versículo 5, mostram bem o objetivo específico de cada ação de Deus. Queridos, ele não faz nada sem um objetivo, nada. Tudo que Deus faz tem um objetivo. E ali nesse caso, ele queria ver quem ia aceitar e obedecer os seus princípios. E tudo que ele faz, queridos, para nós, tudo que ele permite nas nossas vidas, é para que nós, é para ver se nós vamos aceitar e se nós vamos acatar os seus princípios. A partir aqui do versículo 6, até o 18, nós vamos ver que as murmurações, as reclamações são uma terrível forma de ingratidão. Isso machuca o coração de Deus demais, queridos. Esse tipo de coisa provoca a ira de Deus, a reclamação, a murmuração, a desconfiança. Provoca a ira de Deus. E aí, a partir do versículo 19, até o final, até quase o final, ali no versículo 35, Deus atende às reclamações do povo, usando de muitas estratégias para disciplinar e para ensinar esse povo. Ele envia codorna à noite, pela manhã ele envia o maná, que era o tipo de farinha, né, que vinha com o sereno, mas que apodrecia se fosse guardada para outro dia. Na sexta-feira caía em dobro, daí na sexta-feira tinha que sobrar para o sábado, porque o sábado não caía maná, porque Deus não queria que eles fossem colher o maná nesse dia. Não é porque Deus tinha que descansar, é porque Deus não queria que eles fossem colher o maná nesse dia. Eles não tinham que sair de casa, eles tinham que ficar em casa, curtindo a família, cuidando um do outro, falando das coisas, das maravilhas de Deus.
explicando para os seus filhos, para os seus netos, contando, desfrutando, se alegrando, adorando. Era isso, queridos. Era isso. As estratégias que Deus usava para nos ensinar e que ainda servem para nós hoje. O maná caía em dobro, sobrava para o sábado. E o que caía na sexta não estragava. Se na segunda-feira eu colhesse mais do que eu precisava, o maná apodrecia e cheirava muito mal. Mas no sábado, o que caía na sexta não estragava. Que coisa linda, que coisa fantástica, né? A estratégia de Deus para nos ensinar. O objetivo desse milagre, porque todo milagre tem um objetivo, queridos. E esse milagre era realizado toda semana para mostrar para o povo como era importante o dia do descanso. Como era importante tirar esse dia só para descansar, para falar das coisas de Deus, para agradecer, para olhar para as coisas de Deus, para ensinar a família sobre as coisas de Deus, para adorar e agradecer pelos milagres vividos. Deus realizava esse mesmo milagre toda semana. Semana após semana, todos os dias o milagre vinha, mas toda semana o milagre era diferente. Todos os dias vinha o maná, vinham as codornas, mas no sábado o maná não apodrecia. Na sexta para o sábado o maná não apodrecia. Por quê? Porque Deus queria mostrar o quanto era importante, proporcionando para o povo as condições certinhas para obedecerem os seus princípios. Queridos, obedecer os princípios de Deus não é pesada, a lei de Deus não é pesada. O próprio Deus proporciona todas as condições ideais para nós obedecer os seus princípios. Nós só precisamos querer, nós só precisamos obedecer. Deus sempre prepara as circunstâncias ideais para os seus filhos obedecerem os seus princípios. Tenham essa certeza. E tenham prazer na sua lei. O que Ele quer é isso, que a gente obedeça e que a gente tenha prazer na sua lei, porque a sua lei é boa, a sua lei só visa o nosso bem. E era por isso que o maná derretia com o sol. Quem quisesse comer durante o dia deveria levantar cedo para recolher. E com isso ele também estava nos ensinando a depender dele desde que acordamos. E o dia do descanso era o ápice do seu objetivo. Seus filhos totalmente descansados, confiando e desfrutando do que ele já havia providenciado no dia anterior. Queridos, isso é graça, não tem como não ver. O maná precisava ser preparado. E isso era para mostrar que Deus não dá tudo prontinho e que confiar e depender de Deus deve levar seus filhos a agirem em obediência. Nós precisamos ficar muito atento porque o diabo está sempre inventando uma forma de descaracterizar o caráter amoroso de Deus. Ah, queridos. Existem centenas de denominações que se dizem cristãs, sem nenhum discernimento bíblico sobre quem é realmente Deus. E o problema disso é que sem conhecer a Deus, todo tipo de adoração não tem valor nenhum. Êxodo deixa muito claro que o objetivo de Deus em tirar Israel do Egito era para que pudessem adorá-lo livremente no deserto. Lembram que lá no capítulo 8
Ele deixou tão claro que a adoração deve ser como ele ordena. Depois, lá no capítulo 15, as canções que foram entoadas foram demonstrações de gratidão a Deus por seus grandiosos feitos. Mas a adoração envolve muito mais do que louvores, queridos. Muito mais. O professor Deus dava o maná ao povo de forma didática, ensinando a depender totalmente dele. Nós temos que aprender com esse povo que depender totalmente de Deus agrada. E que as reclamações, as murmurações são a forma mais terrível de demonstrar ingratidão a Deus. Nós precisamos aprender isso, queridos. Será que nós não temos ganhado alimento suficiente? Que nós precisamos usar também o dia do descanso para produzir? Porque é isso que nós estamos dizendo quando nós usamos o dia de descanso para produzir, quando nós não tiramos um dia de descanso para falar das coisas de Deus, para adorar simplesmente para adorar, somente para adorar. Então nós estamos dizendo que nós não estamos ganhando o alimento necessário e suficiente e precisamos produzir no dia. Isso é ganância, isso é ambição. Isso não vem do Criador. Isso desagrada o Criador. Deus usou esse método como um objetivo de combater o descontentamento, a ambição, o materialismo, o estresse por excesso de trabalho, né, as doenças que vêm com isso. Deus queria evitar tudo isso. Não obedecer aos princípios de Deus é uma forma de ingratidão. E a ingratidão gera corrupção. Deus quer dar descanso para essa sociedade agitada. Queridos, o excesso de trabalho causa doença. Não obedecer aos princípios de Deus é uma forma de ingratidão muito grande. Excesso de trabalho causa doença. Não obedecer aos princípios de Deus causa doenças. Não é à toa que o mal do século é a depressão, a ansiedade. Tudo isso é causado pela desobediência. Pela desobediência ao nosso Criador. Pela desobediência aos princípios de Deus. E com tudo que nós temos aprendido sobre Deus, ainda não conseguimos entender que Ele sabe o que é melhor para nós? Queridos, para pensar um pouquinho. Nós já estamos aqui no capítulo 16 do livro de Êxodo. Nós já passamos por todo o livro de Gênesis e estamos no capítulo 16 de Êxodo. Com tudo que nós temos aprendido sobre esse Deus, será que a gente ainda não consegue entender que Ele sabe exatamente o que é melhor para nós? Paulo ensinou na carta aos Filipenses, dizendo assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E Jesus disse que Ele é o pão da vida, o alimento espiritual, o mais completo que o maná. Aquele povo recebeu o maná, mas nós já temos Jesus Cristo, que é o pão da vida, que Ele é mais completo que o maná. E Jesus, se Jesus disse que Ele é o pão da vida, queridos, Ele é o nosso alimento espiritual. De que mais nós podemos sentir falta? Ele diz que Ele é o pão da vida e Ele diz que estaria conosco todos os dias. O maná completo. De que nós podemos ter falta?
Em Apocalipse, o próprio Jesus diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o vencedor vai comer do maná escondido. Quando as coisas estiverem muito difíceis por aqui, nós precisamos lembrar que quem troca manjares mundanos pelas iguarias do céu vai participar do grande banquete preparado pelo próprio Cristo. Daniel trocou os manjares do rei pelas iguarias do céu. Ele não se dobrou. E nós? Agora nós temos a promessa do próprio Cristo aqui dizendo: se vocês abrirem mão dos manjares mundanos, com os olhos nas iguarias do céu, vocês vão participar do grande banquete que eu mesmo vou preparar para vocês. Não abre mão desse banquete, queridos. Não abre mão das iguarias do céu. Os manjares mundanos são só ilusões. E é daí que vêm as muitas decepções que causam tantas doenças, que causam tanta destruição nesse mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.